Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado de coração pela sua audiência, né? Ontem eu fiz um pequeno comentário aqui, agradecendo em nome de toda a equipe, né? Não é só eu que faço o programa, em toda a equipe, não só do Boa Noite, dos programas da TV Rio Branco. Onde a gente chega, as pessoas fazem questão de cumprimentar a gente e agradecer, alguns dizer que gostam da programação. E a gente aqui só tem a agradecer esse carinho, essa dedicação e, ao mesmo tempo, tentar retribuir da melhor forma possível, fazer um programa de qualidade, ou pelo menos tentando fazer ele com qualidade, tá? Divulgando a nossa cultura, o esporte, a política, denunciando as irregularidades, sem agredir ninguém. Nosso objetivo não é denegrir a imagem de ninguém, apenas defender realmente o direito de todos, não é isso? Muito bem, com apoio do Supermercados Araújo, claro, do Araújo Mix e também do óleo de avestruz, que é o novo milagre da natureza, combate a fraqueza, esgotamento físico e mental, falta de memória, queda de cabelos, unhas fracas e até a impotência sexual. É usado, inclusive, na prevenção e combate à AIDS. É o novo milagre da natureza. Diretamente de Mirante da Serra, no interior de Rondônia, para o Acre e o Brasil e o mundo agora, com o garoto propaganda, ninguém mais, ninguém menos, que é o Dr. Ray. Um brasileiro que foi morar nos Estados Unidos, voltou 12 anos depois, famoso e rico. É uma qualidade de vida que ele fez opção, né? É uma das referências hoje, não por acaso é tido como o rei da cirurgia invisível. Muito bem. Eu tenho um prazer de conversar agora, eu conversei com ela no início do programa, fizemos a pré-estreia aqui do programa dela na TV Rio Branco, ali na outra bancada do Bom Dia, e eu tenho o prazer de conversar agora, 2 meses depois, com a psicóloga a Cláudia Correia, tá? É a nossa nova colega aqui da TV Rio Branco, apresentando todas as sextas-feiras um quadro chamado Como Vai Você? Boa noite. Eu vou bem, e você, Muniz? Tudo bem, graças a Deus, né? Coisa boa, né? Cláudia Correia é psicóloga, é uma acriana por opção. Isso. Não é de nascimento, ela é de Alagoas, tá? É de Alagoas e está aqui há 6 anos. Há 6 anos. 6 anos. E no dia 3 de junho deste ano, pouco mais de 2 meses, ela estreou aqui um programa todas as sextas-feiras e já conquistou o público, né? Graças a Deus. Que Coisa bom, né? linda, né? É verdade. Mas né? a senhora tem muitas qualidades, uma delas é cativa bem o telespectador, isso é bom. Oh, coisa boa. A gente sabe que a senhora é uma pessoa inteligentíssima, tá? Mas transmite isso com muita simplicidade. Eu acho que talvez isso faça a diferença, ou não? Pode ser, pode ser. Eu vejo dessa forma. Antes, boa noite, né? Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui em seu programa. E, Muniz, eu acredito que o ser humano, ele tem uma essência. E nós precisamos descobrir a nossa essência. Quando a gente descobre essa essência, a gente precisa trabalhar. Né? É Moldar essa essência, eu permitisse, né, ser moldado. Claro. E eu acredito assim que durante toda a vida, né, além de eu deva ter herdado do meu pai, né, esse jeito dele mesmo assim, eu fui permitindo também ser moldada. E como eu gosto demais de pessoas, porque foi a primeira coisa que eu descobri na vida, foi que eu amo pessoas. Né? Não é à toa, quando eu olho assim, com 12 anos de idade, eu disse ao meu pai que eu queria ensinar. E se eu dissesse a você que meus pais necessitavam que eu ensinasse, eu estaria mentindo. Mas eu queria ensinar. E aí meu pai olhou e disse, mas você não precisa ensinar. Aí eu disse, mas eu quero ensinar. Então, ele fez para mim a minha primeira sala de aula, aos 12 anos de idade. Né? Então, eu tinha a minha sala e eu amava estar com pessoas, porque na época, Muniz, não tinha todos esses programas e uma pessoa de 17, 18 anos, mais do que isso, as escolas não aceitavam, né? Porque se não aprenderam a ler, as escolas não aceitavam. Então, esses eram os meus alunos. E eu comecei ensinando a ler essas pessoas. Olha que coisa, Muniz. Com 12 anos de idade, aí com 13 anos, a escola que eu estudava me convidou para ser professora substituta. Então, o meu maior prazer era estar ali com aquelas pessoas e encontrar assim, a melhor forma de lidar com elas, né? Era 12 anos, de repente você diz assim, era precoce, mas eu brincava também, e muito, eu brinquei muito, eu tenho muita marca no joelho de tanta queda que eu levei, subi em muitas árvores, aprontei mesmo, né? Mas eu gostava de pessoas, eu gosto de pessoas, apesar do ser humano ser difícil,
e ser complexo, né? Mas nós temos apenas de encontrar a melhor forma, porque cada um é diferente do outro. Eu não vou tratar o Muniz da mesma forma que, de repente, eu vou tratar o Márcio, né? O Fred. Cada um tem o seu jeito, cada um tem sua personalidade. E não é você que vai ter que se moldar a mim. Sou eu. Se eu quero entrar em seu mundo, sou eu que vou ter que me moldar a você. Então, é uma experiência nova a cada dia. É nova a cada dia, é um desafio a cada dia. Quer dizer, quando você começa a aplicar, você aplica naturalmente, né? Inclusive, é até uma técnica que na programação neurolinguística, que é chamada de PNL, tem uma técnica chamada de rapport. Né? Então, rapport é o quê? É algo onde se ensina aos melhores vendedores do mundo que eles precisam entrar no mundo do paciente ou dos seus clientes, né? Para que eles comecem a se ver neles. Né? E dessa forma, eles entrando no mundo daquelas pessoas, é mais fácil essas pessoas serem trazidas para eles. Né? Então, quando a gente começa a olhar de uma outra maneira e dizer assim, peraí, se eu preciso ajudar essa pessoa, eu não vou enquadrá-la naquilo que eu acredito, eu vou precisar entrar no mundo dessa pessoa, tentar enxergar o mundo da forma que ela está enxergando. Não sei se você está conseguindo, né? Tentar enxergar da forma que ela está enxergando. É meio difícil, mas dá para meio difícil, mas eu preciso E eu acho mais difícil ainda praticar isso aí. Praticar, né? Mas é como eu digo, é uma habilidade que você adquire com o tempo. Né? O importante é começar. O importante é começar, é você olhar para as pessoas, né, e ver, por exemplo, filhos adolescentes. Por que muitos pais hoje têm problemas ao lidar com filhos adolescentes? Isso. Os pais querem que eles se enquadrem, né, no mundo dos pais, quando na verdade são os pais que precisam entrar no mundo deles. Ou pelo menos haver uma negociação aí. Isso, né? Porque olha, os pais entrando no mundo deles... Aí vai ficar mais fácil dele ter a linguagem do seu filho, no sentido de que, meu filho, eu compreendo você. E essa regra, doutora, pode ser aplicada no dia a dia, é o seguinte, com relação à pessoa que, pelo menos, tenta ser correta. Isso. Basta fazer o seguinte, eu não quero para a doutora Cláudia. Sim. Porque eu não quero para mim. Para mim. Pronto. Trate feito isso. Outros. Questão da sinceridade. Isso. Eu não vou mentir porque eu não gostaria que mentissem para mim. Pronto. Fazendo essa relação, o resto... É verdade, né? Mas as pessoas, elas não querem isso. Né? Elas estão entrando em outros caminhos, e aí entrando em outros caminhos, aí a coisa fica mais complicada, lembrar, né? Tem algumas pessoas que têm um conceito de democracia, é o seguinte, democracia para muitos eu ter o direito de mandar e a senhora de obedecer. De obedecer. Vice-versa, aí não é democracia, é tirania. Complicado. Não é complicado, né? Isso? Não é complicado? Né? Então, voltando aos adolescentes, a partir do momento que eu nunca esqueço, assim, quando a minha filha, ela deveria ter a mais velha, na época, ela deveria ter uns 14 anos, né? E era só nós três. E daí eu cheguei, ela olhou para mim e disse assim, mãinha, né? Quando é que eu vou namorar? Aí, eu não queria repetir aquilo que o meu pai fez comigo. Porque ele fez achando que estava certo. Eu não condeno meu pai, não. Ele já deu um cartão vermelho. Isso, né? Aí eu olhei que meu pai disse, é para namorar, vai ser para casar, e só vai ser com 18 anos de idade, e, né? Aquela coisa. Eu não quero isso para minha filha. Aí o que é que eu fiz? Eu disse, Manu, minha filha, quer saber de uma coisa? Nem eu sei. Vamos fazer o seguinte, minha filha. Quando um dia você se apaixonar, quando um dia teu coraçãozinho aí se inquietar desse jeito, você conversa comigo. E a gente vai sentar. E nós iremos ver como é que vai ser as coisas. Mas nesse momento, sinceramente, eu nem quero dizer a você que você vai namorar com tal idade, nem quero dizer que você vai ter que casar, parece que eu não vou fazer isso. Mas de qualquer forma, deu um norte, naturalmente. Deu um norte, mas olha, isso passou tanto tempo, entendeu? Então, se eu tivesse criado uma polêmica, porque o que eles querem? Os jovens nos testam. Porque se naquela hora eu olhasse... Ela poderia já ter uma opinião mais ou menos formada. Exatamente, eles não são bobos, porque de tolo eles não tem nada, não é? Então, se muitos pais fazem o quê? Que história é essa? Que conversa é essa? Né? Eu quero lá saber de você namorando. Então, você já cortou, você afastou
Não é? Você perdeu de ter ali um diálogo com seu filho, uma amizade com seu filho. Então, se tem alguém que eu queria que ela realmente acreditasse, valorizasse a amizade e confiança, que esse alguém seja a mãe dela. Não é verdade? Né? E realmente passou tanto tempo, aquele assunto nem interessou mais. Vamos falar de alguém eu achei bom, viu? Vamos falar de alguém que a senhora é fã, senão não teria usado o nome do programa. E em uma das canções, o Roberto Carlos, que me marca muito, é que ele fala de uma conversa que ele teve com o pai. Que pode até ser uma pequena história, irreal, mas pode ter fundo de realidade também. Sim. Ele diz o seguinte: meu pai um dia me falou para que eu nunca mentisse. E aí ele diz, mas ele também esqueceu de me falar a verdade. Olha só. Isso é sério, Muniz. Quando você perde você não pode deixar o filho perder a confiança. A confiança. A senhora foi esperta, foi inteligente. Deixou ele ainda né? com norte, mas nem tanto, pouco ainda. Isso, não fui contra, nem condenei. Para depois lá ele cobrar. Isso, né? Mas aí quando a gente pega e ensina o filho uma coisa e faz outra, é complicado. Né? Porque filhos precisam de exemplos. Claro. E esses exemplos têm que vir dos seus Temos pais. Temos que ser o espelho deles. Né? Se eu crio, né? Se eu educo, então eu tenho que lembrar que eu tenho essa responsabilidade. Escute, o psicólogo pai, a psicóloga mãe, teria, em tese, mais facilidade de lidar com os adolescentes? Muniz, tem uma coisa que eu deixo bem clara, sempre deixei bem claro. Por exemplo, eu não sou psicóloga das minhas filhas, dos meus filhos, né? Que agora eu tenho uma criança, né? Isso. O meu Pedro, de 1 ano e 5 meses, eu não sou psicóloga deles, eu sou mãe, certo? E separar como mãe, uma coisa da outra. Né? E como mãe eu tenho meus defeitos, mas também tenho as minhas qualidades. Eu não vou usar as técnicas da psicologia, porque isso não vai funcionar. Como esposa, eu só sou esposa. Eu não sou psicóloga do meu marido. Como irmã, né, dos meus irmãos, como filha, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga, eu não sou aquela coisa. Nós temos vários papéis. Então, o ser psicóloga é a minha profissão. Então, na hora de atuar como psicóloga, eu atuo como psicóloga. Se eu estiver numa roda de amigos, eu não vou ser aquela coisa chata de olhar e o povo achar que eu estou analisando, porque eu não estou analisando ninguém. A senhora me ajudou a não cobrar mais a minha irmã. Eu tenho uma irmã assim social. E eu quero que ela automaticamente seja assistente da minha avó, que tem mais de 90 anos. E às vezes há uma resistência. Está vendo só, né? Porque, olha, naquele momento eu sou a psicóloga, eu sou a profissional, mas eu também tenho a minha vida, né? Eu tenho a minha individualidade, eu tenho o meu dia a dia, eu brinco, eu rio, eu faço tudo, eu sofro como qualquer outra pessoa, como qualquer ser humano, né? Eu adoeço como qualquer ser humano, né? Mas é lógico, eu tenho que pensar na minha postura, isso é importante para mim, né? Minha postura tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Por quê? Porque a nossa postura, ela está dizendo quem nós somos. É verdade. Não é? Então, que eu possa sempre me preocupar com isso, porque tem gente que diz assim, eu não tenho satisfação a dar a ninguém. Mentira, nós temos satisfação e muito, não é verdade? A começar por a nós mesmos. Por nós mesmos, né? Então, isso é um mito, nós temos satisfação a dar. Né? E azar daquele que não tiver satisfação a dar a ninguém. Nossa, eu Aí tenho. Ele perdeu o sentido. Eu tenho satisfação a dar ao meu marido, aos meus filhos, os meus pacientes, não é verdade? Aqui na televisão, aos telespectadores, não é assim? Aliás, eu percebo que a senhora é muito organizada, né? Gosto na sexta-feira, claro que tem um apoio aqui da TV Rio Branco, mas a senhora tem a sua própria equipe, eles chegam muito cedo, Começa tudo. Pequenos detalhes. É verdade, Muniz. Até parece que eu lembro de outra música do Roberto Carlos, detalhes por detalhes. Detalhes tão pequenos. Escute aqui, daqui a pouco, dia 3 de agosto, a senhora completa 90 dias com um programa aqui. Com um programa, é verdade. Qual a experiência aqui? Qual a diferença? Duas perguntas em uma. Qual a experiência desse programa e a diferença entre fazer um programa em Maceió, como a senhora fazia, e em Rio Branco? Qual é a diferença do Acre para Maceió? De Maceió, aliás, de Alagoas para o Acre?
de Alagoas para o Acre, né? São 2 lugares que eu amo. Eu jamais vou negar minha origem, não é verdade? Meu coração, ele é dividido, né? Agora, é responsabilidade mesmo. E eu digo assim, agora tenho 2 lugares para brigar. Eu brigo pelos 2. Eu brigo por Alagoas e brigo pelo Acre, né? Porque eu tenho filhos alagoanos, ainda bem que todos família começam com A, né? E tudo com A, né? Então, lá, por exemplo, aqui é menor. Não é isso? Aqui temos 400 e poucos habitantes na capital, não é assim? Isso. Então, lá nós temos cerca de quase 1,5 milhão de habitantes. Então, quer dizer... acho que é o dobro. Exatamente. Então, lá você foi plantando e aqui rapidamente se espalha. Né? Você rapidamente se espalha. Puxa, a Cláudia está ali, até porque eu digo que o Acre não tem muros, né? Todo mundo conhece todo mundo. Por acaso alguém no supermercado gritou, como vai você? Isso, aí eu estava em Maceió, repare, mas mesmo assim eu em Maceió com o meu marido de férias, né? Eu estava no Bom Preço quando gritaram de longe, Cláudia, como vai você? Né? Então, eu deixei uma semente. E interessante que quando eu vim para cá, eu me despedi na TV. Já pensou? Eu me despedi para eles, olha, né? Então eram 2 programas, o Empreender Brasil, que era sobre empreendedorismo, isso, né? Não foi projeto meu, né? E o Como Vai Você, que tinha sido um projeto meu, né? Isso aí eu sentei e fui criando mesmo isso aí. Então a diferença foi essa. E eu acredito assim, Muniz, que tudo tem seu tempo. Eu comecei lá, mas o mundo dá muitas voltas. É como se, de repente, você estivesse apenas sendo preparada, né, para você ver o resultado disso aqui, ou em outro tempo, ou em outro lugar, com outras pessoas, né? Então, isso, para mim, é uma experiência enriquecedora. Que bom. Né? O tempo está acabando, mas dá tempo para a gente falar de um outro assunto não menos importante. A senhora vai para uma outra empreitada. Seu trabalho foi reconhecido. Como é que é essa história aí do Conselho Federal de Psicologia? Nossa, é uma honra. Olha, eu estou fazendo parte, né, da chapa, concorrendo, né, é a primeira psicóloga do Acre aqui, né, que concorre ao Conselho Federal de Psicologia, né, e foi reconhecida assim, nacionalmente, porque você, para ser aceita dentro de uma chapa, o Conselho Federal, ele lhe investiga. Então, isso para mim, eu já ganhei. Mesmo a chapa não ganhando, digamos, né? Eu já ganhei, porque eu fui reconhecida por eles, eles me aprovaram. E essa investigação, imagino, não é pelo lado negativo, não, é pelo lado positivo. Positivo, né? Eles investigam você. O que é melhor ainda, né? Melhor ainda, mas sabe por que também foi bom, Muniz? Porque quando eu cheguei aqui no Acre, infelizmente, eu sofri muitas perseguições de colegas, de alguns colegas psicólogos, né? Que se dizem psicólogos, né? Porque, infelizmente, em toda profissão existe essas pessoas, né? Esses então, colegas psicologicamente, assim. eles precisam de ajuda. Então, o que aconteceu? A perseguição foi grande justamente por eu ser cristã. É como se você ser psicólogo não é permitido que você seja um cristão. Então, eles estão muito enganados com isso, inclusive, para poder parar com tudo isso, porque eu não suportava mais, inclusive dentro de salas de aula, de faculdade, professores de ética, né, levavam o meu nome e diziam que iam estar me denunciando. Você veja, um professor de ética, né? Então, eu olhei assim, aquela foi a última, né? Foi quando eu entrei em contato com o Conselho Federal. O Conselho Federal mandou o Conselho de Manaus, presidente, vice-presidente, primeiro conselheiro, tivemos uma conversa maravilhosa e graças a eles, que eles foram assim sensacionais, o Conselho de Manaus. Quando eu contei para eles, eu disse, olha, eu sou cristã, mas aqui em minha clínica, eu sou psicóloga. Claro. Aqui eu exerço o meu trabalho como profissional. Aí eles disseram, você está certíssima. Eu digo, agora, eu ser psicóloga não me tira o direito de ter a minha fé, de exercer a minha crença, até porque eu estou protegida pela Constituição brasileira, clara, né? que é bem clara. Claro. Então, por favor. Aí eles disseram, mas você está certíssima. Inclusive, eles disseram, você quer processar? Eu disse, não agora. Porque quem vai resolver isso são vocês. E realmente eles resolveram, né? Foi quando eu tinha eu estava com 3 meses de gestação aqui, né, no Acre. E aí foi quando isso para mim
né? Foi muita difamação, me caluniaram, diziam que eu vivia curando o povo, dizia que eu vivia expulsando o demônio, dizia, sabe, calúnias, porque essas calúnias, isso sim dá justiça, claro. Isso sim dá processo. Né? Então, esse tipo de comportamento nada profissional e que não vem de todos os profissionais, isso é meia dúzia de pessoas que não tem o que fazer, porque enquanto eles faziam isso comigo, eu trabalhava, né? E graças a Deus sendo abençoado, e vou dizer sempre que é graças a Deus, porque tudo que eu tenho em minha vida é graças a Ele. Se eu estou no Acre, é graças a Deus, e se tudo isso está acontecendo comigo, eu vou dar graças a Deus sim. Né? Agora, na hora de exercer realmente a minha psicologia, que eu amo, respeito demais, né? Eu exerço com toda a profissional e mostrando a minha habilidade como profissional que sou. Tanto que está aí, eu fui reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia a nível nacional e é com muita honra que eu estou representando o estado do Acre, pela primeira vez. Né? E eu quero justamente isso, mostrar que nós existimos aqui no Acre. Olha aí. E está abrindo as portas. Uma lagoana, né? Representando o Acre. Com honra. Olha aí. Muito obrigado pela entrevista. De nada, Parabéns Moniz. pelo trabalho e que a senhora tenha sucesso nesse novo desafio. Obrigada, Moniz. Um abração, viu? É um prazer. Tá? O programa de hoje fica por aqui. Eu quero pedir desculpas porque ontem não deu para encerrar o programa legal. Acabei me emocionando com o depoimento de um rapaz que ficou 35 anos afastado da família em função da doença que ele tinha, a questão da hanseníase. A senhora sabe que existia uma legislação muito severa, né? Cruel. Né? Não por acaso o Estado brasileiro pediu perdão depois e tentou ressarcir parte do prejuízo, mas já se foram, né? Foram vidas separadas, infelizmente, tudo não dá mais para voltar atrás. Eu acabei não tendo a oportunidade de encerrar o programa, só disse boa noite. Mas fazer o que as pessoas não entendem, né? A gente também é de carne e osso. É verdade, né? É verdade. Tenham todos uma ótima noite. Amanhã é sexta-feira, não teremos, como sempre, Boa Noite Rio Branco. Agora, em compensação, teremos mais um bom debate aqui na TV Rio Branco, no programa Tribuna Livre, com Narciso Mendes, Osmir Lima, comando de Astério Moreira e mais 2 convidados especiais, tá? Isso mesmo, eu volto somente agora na terça-feira, porque amanhã quem faz o bloco de notícias, de entrevistas, no Bom Dia Rio Branco é o Astério Moreira. Então, todos uma ótima noite e bons sonhos. Valeu!